Bom, nós estamos gravando a reunião a partir de agora. Vou explicar ao Vitório a questão a quantidade de muda de jabuticaba e depois nós discutimos qual a quantidade nós vamos distribuir para cada produtor, no caso, com compromisso de produzir para fornecer a quem vai processar aqui na nossa região. A Vitória, com a palavra. Tá ótimo. Gente, bom dia a todos, novamente. Antes de falar da parte de produção das mudas de jabuticaba, eu só vou dar uma breve, bem breve explanação de como que estão os projetos aqui no IFES. Haviam 3 projetos relacionados à produção de uva e vinho aqui em Santa Teresa. O primeiro é o site, que, pelo que eu conversei aqui, já foi entregue, correto? Os outros projetos são os projetos que foram financiados pela FAPES, que nós começamos a discutir esses projetos lá em 2018. Eu estou como coordenador de um projeto relacionado mais à produção, e a parte agroindustrial, quem está mais responsável é o professor Márcio Vinícius, o Ligeirinho. Esse projeto dele já está mais adiantado, digamos assim, com relação à parte de produção de aquisição dos equipamentos de maneira geral. Ele deu uma agarrada agora na parte do laboratório de análise sensorial. Por quê? Não foi possível estar comprando por questão de recurso e por questão de disponibilidade, estava sendo muito caro, as cabines para análise sensorial. Então, elas estão tendo que ser fabricadas. Então, está levando um pouquinho mais de tempo. Com relação aos equipamentos, todos praticamente já foram comprados. Então, muito provavelmente, no começo do próximo ano, ele já vai estar iniciando os treinamentos para os produtores de vinho e suco. E também a parte de análise já vai estar rodando legal. Previsão, primeiro semestre do próximo ano, 2024. Com relação ao projeto da produção vegetal, que eu estou como coordenador, esse projeto é um projeto que foi concebido a muitíssimas mãos, digamos assim, e o problema dele é que a gente acaba perdendo um pouco de foco. Por quê? Esse projeto prevê a entrega de produção de mudas de antúrio, produção de antúrio em si, produção de mudas de espécie nativa, produção de muda de uva, produção de um matrezeiro de uva e ainda aquisição de um equipamento para análise de solo, o espectrofotômetro de absorção atômica, é equipamento que serve para rodar a parte de micronutrientes em análise de solo. Só esse equipamento, ele consome metade do nosso recurso. Nosso recurso foi de 413 mil. Então, é só esse equipamento importado, consome metade do recurso. Bem, a parte de produção do matrizeiro de antúrio, nós conseguimos implantar ela, tem um mês e meio aproximadamente, então esse objetivo já foi sanado. A parte de produção e entrega de mudas de espécies nativas, nós estamos aqui no viveiro com muito mais do que o necessário. Nós temos o compromisso junto à FAPES de entregar 10 mil mudas de espécie nativa. Nós já temos uma parceria com a Prefeitura de Santa Teresa, então a entrega, eu diria que é agora mais fácil, assim que iniciar o período das águas, assim que começar a chover. As mudas já estão prontas. Com relação às mudas de uva e o matrizeiro de uva, nós tivemos uma certa dificuldade e um pouco de limitação operacional também para estar buscando o material genético. E as mudas de jabuticaba já estão grandinhas. Essas mudas já podem ir a campo, acredito que no máximo 4 meses. O que nós precisamos é discutir agora como que elas vão a campo, para quem e qual a altura delas. Essas mudas estão com um tamanho legal, em torno de 30 a 40 centímetros, só que existe a possibilidade que o projeto prevê para a gente estar colocando elas em vaso, para levar uma muda maior para o campo, aumentando o pegamento. Jabuticaba ela é uma planta que demora muito a produzir, então nós não precisamos ter tanta pressa para levar essas mudas para o campo. Esse é o meu ponto de vista, já que eu acho mais interessante levar essas mudas para o campo já um pouco maiores. A gente tem previsão de entregar 1.000 mudas, mas no viveiro passa de 1.200 nossa quantidade. Obrigado, Vitória. E tem que ver depois, o Castro pode ajudar, e o pessoal que produz também, saber a quantidade mínima que teria que ter cada produtor, né? Para a gente ver. Porque 1.000 mudas, por exemplo,
é uma quantidade bem razoável, né? Então, por exemplo, vamos distribuir 20 mudas para o produtor, 50 mudas para o produtor, e tem que ser uma quantia significativa para ele produzir para fornecimento da produção, não é isso, Cássio? Doutor, daí, nós já tivemos algumas experiências com outros projetos aqui de cacau, uva, e, enfim, diversos programas que, quando você pulveriza muito, acaba que depois a gente não encontra resultado nenhum, né? Então, acho que definir a unidade, acho que talvez inicialmente nós poderíamos até, através das associações Avixa Provixe, definir quais produtores teriam interesse em receber essas mudas, né? Primeiro, eu acho que tem que ser dado preferência àqueles que estão associados, né? Porque já estão engajados no projeto. Sim. E aí, a partir daí, a gente vê qual que estabelece um limite e depois daí podemos expandir para outros produtores, né? Porque acho que é mais interessante trabalhar com esse grupo. Então, eu sugeriria que na próxima reunião, talvez, da associação, pudesse fazer esse diagnóstico ou já tentar fazer antes, né? Com cada produtor, aqueles que tiverem interesse, para a gente criar uma tabela, depois a gente cria aqui, não tem problema, para poder, aí sim, definir talvez a quantidade máxima ou mínima para o produtor, né? O Vinícius ele nos conectou ao áudio. Vinícius, quando você for entrar no Zoom, você tem que habilitar o áudio logo depois que abrir a página. Mas você deve estar me ouvindo. Então, na Vixe, você entra em contato com os produtores e vê quem tem disponibilidade, tem interesse em receber as mudas de jabuticaba, que eu vou fazer a mesma coisa com a Provite. Tá? Aí, partindo do pressuposto que a pessoa tem interesse, a gente já começa a mapear. E depois disso, nós podemos buscar fora também, né, da associação, se não conseguir completar o número de mudas. Como o Vitória falou que a gente tem um prazo razoável, uma vez que a jabuticaba não tem pressa, né, porque a jabuticaba, essa é se eu não me engano, é de semente, a muda, né? Então, são em torno de 15, 20 anos para produzir, não é Não, isso? não chega a isso tudo, não. Nós conversamos bastante com o Zé Maurício. Ele, na época, nós fizemos contato por telefone com alguns pesquisadores de São Paulo. Não lembro agora a instituição de cabeça. E eles têm 30, 40 anos de pesquisa com relação à produção de mudas de jabuticaba. O que eles chegaram de conclusão até hoje? Em escala, o que é mais fácil produzir é muda seminal. Então, a gente está falando aí de pelo menos 10 anos para conseguir ter uma produção estável. 8 a 10 anos, mas dependendo dos tratos culturais, dependendo do clima, pelo menos 10 anos. Então, assim, eu acho que talvez é apressado a gente querer levar essas mudas para o campo. Até porque eu imagino que a gente vai estar pulverizando a distribuição das mudas, mas não demais também, porque senão a gente não consegue ter o controle e dar o suporte que a extensão técnica tem que dar. Então, assim, é um plantio que, vamos botar, se cada pessoa receber 50 ou 100 mudas, por mais que seja em um vaso maior, um vaso de 12 litros, que fica um pouco mais oneroso, mais difícil estar fazendo o plantio, com uma quantidade de mudas relativamente pequena, dá para ser feito. Beleza. Ótimo. Então, nós vamos conversando isso aí, né, Victório, Cássio? são 1.200 mudas no viveiro, você falou, e tem 1.000 mudas, e vai ser distribuída 1.000 mudas, é isso? Não, todas vão ser distribuídas. Nós temos o compromisso junto à FAPES de entregar 1.000, 1.000. Não, eu estou mas perguntando só para nós podemos colocar na distribuir mais. anotação aqui, né? Mas é Claro. porque pode haver uma perda aí que você está falando, né? Elas estão com Não, não. quantos anos? Perda, eu acredito que não. A gente vai distribuir mais do que o objetivo inicial, que eram apenas 1.000 mudas. Ok. Elas estão quanto tempo agora? Essas mudas estão com pelo menos 10 meses. 10 meses. Ok. Porque foram feitos dois lotes, na verdade. Um lote pequeno, está um pouco mais velho, mas o outro lote em torno de 10 meses a um ano. Qual a previsão da produção dela, Vitória? Da jabuticabeira, É. 8 a 10 anos. Ótimo. Uma data boa. Então, tá bom, gente. Vamos partir para o próximo, então. O outro é a questão da reunião da Procam com o Sicob sobre o FATS. Bom, eu posso falar que nós participamos da outra reunião e nós tentamos sensibilizar o Sicob a participar, como não teve condições de participar da pessoa responsável por esses investimentos sociais, que é a Sueli. Quem participou foi a gerente daqui de Santa Teresa, né? E nós tivemos a participação do Joãozinho, lá da
do Saron, do Cicobi Saron, que é São Roque de Minas, né? E foi muito simpático a apresentação dele. Inclusive, não sei se vocês viram, ele participou do Globo Rural de domingo retrasado, falando sobre a criação de uma raça de porco chamada Moura. Eles estão fazendo o embutido, que é a charcutaria, né? E eles dizendo que, como eles tinham muito soro de leite, eles iam criar esse porco para poder fazer a charcutaria. Então, ele participou desse Globo Rural de domingo retrasado. E nós ficamos, então, de encaminhar, esperar a resposta da Sueli, né, do Cicobi, para ver a possibilidade, e ficamos também de marcar, de fazer uma visita, né, pessoal lá em São Roque de Minas, levando o pessoal do Cicobi daqui, né? A resposta preliminar do Cicobi foi a seguinte, que eles têm um fundo específico para poder fazer a, a, o encaminhamento desses projetos sociais, tá? Que poderia ser feito um projeto também. Então, de repente, nós podemos até casar essas duas coisas. O projeto que nós estamos fazendo agora para fazer o pedido do coisa, podemos também encaminhar para o Cicobi, né? Seria uma opção, como já vai ser feito, nós pegar o mesmo material e podemos encaminhar para o Cicobi e receber também pela maneira que eles encaminham também, né? Fica aí a sugestão. Se faltou alguma coisa, alguém quer complementar? Ô, doutor, daí eu participei da reunião também assim, foi um divisor de águas, porque aquilo lá que realmente é um modelo de cooperativismo, né? Assim, foi um negócio surreal que eles fizeram lá, é de a gente ficar muito abismado com tudo que foi feito, né? Um cara que é do Cicobi, mas que realmente trabalhou com cooperativismo, com associações lá, né? Com o queijo da canaça, né? Acho que foi fundamental, né? Acho que ficou só depois definir lá, né, a questão da reunião com o Cicobi aqui, para talvez depois, né, tentar buscar esse recurso, porque pelo que a Elisandra falou, o Cicobi aqui usa um pouquinho diferente do que eles usam lá, né? Então é mais agilizar isso aí para tentar buscar esse recurso para fortalecer as associações, né? Porque eles Então, encaminham lá, eles pegam o FATES. O FATES é o fundo que eles têm que aplicar na parte de científica, social e esqueci o terceiro, educacional também, né? educacional. E aqui eles fazem o FATS, eles revertem só para os colaboradores do Cicobi. E eles têm esse fundo, que é o fundo social, tá? Então, o que nós podemos fazer nesse levantamento, nesse projeto que nós vamos fazer, é só mudar o escopo e mandar para o Cicobi também. De repente, nós podemos entrar nessa parte social. Eu vou manter a conversa com a Elisandra, ela parece que não teve ainda o retorno lá da Sueli, né? Sueli Curti, que é responsável por essa parte, mas eu vou cobrar essa semana dela de novo para poder ver se tem um retorno, mas fica essa opção, né? Assim que se criar o grupo de trabalho, da gente já pegar, fazer o projeto todo e encaminhar para o Cicobi. O projeto do Cicobi, eu lembro que é um projeto curto, né? Ele pode até fazer uma coisa que parece que é para um ano, tá? Então, nós podemos fazer uma coisa mais compacta, né? Alguma coisa dentro do nosso projeto que a gente precisava para um ano, tá? E mandar para lá. E eu acho também, doutor, daí ficou alguma coisa, talvez com o Sebrae, não sei, claro, de a gente avançar, talvez a gente até uma possível ida lá, a gente conhecer o modelo que Isso, foi isso. instalado lá, né? Acho que é uma coisa que a gente pode avançar, porque é muito inspirador o que eles fizeram para a gente aqui, que não tem muito esse modelo de cooperativismo, né? Acho que seria um grande divisor de águas. Então, acho que ficou alguma coisa de tentar definir se conseguiria, através do Sebrae, Sim. alguma previsão para a gente fazer uma visita lá, né? Quem do grupo, né? Então, esse seria um segundo momento, mas a gente vai precisar de ter a resposta do Cicobi. O Cicobi tem que dar uma Isso. resposta para nós e nós temos que fazer essa visita com o representante do Cicobi. Porque lá, como o Joãozinho é do Cicobi, eles vão ter uma conversa TT a TT, né? Como se diz, né? Mais algum comentário a respeito disso? Andressa, alguma coisa a complementar? Aí você liga pro cara. Daí, como eu não participei da reunião, da conversa lá do Cicobi, eu fiquei um pouco perdida. Mas não sei, talvez não precisasse esperar o grupo
o grupo da pesquisa se reunir para poder fazer, porque essa questão aí é mais uma questão de organização da associação, né? Isso. Talvez, assim, se o senhor conseguisse com o pessoal do Cicobi o modelinho, o que eles pedem no projeto, Sim, isso é tranquilo. talvez a gente já consiga encaminhar, se for uma coisa simples, né? Uhum. Para já dar um andamento, que essas coisas costumam demorar. Eu vou Sim. procurar Sugestão, eu não Elisângela sei se essa é semana bem agora. isso. Beleza. E eles até deram o exemplo lá, eles conseguem, né, o veterinário, no caso lá, o queijo, né, da canastra, né, eles conseguem veterinário, zootecnista, tudo através desse fundo. Então, por exemplo, né, se tem um secretário, uma secretária para as duas associações ou vice-versa, já seria um grande avanço você poder criar mais, ter condições de trabalhar e desenvolver projetos através da associação, até questão de trabalho mesmo, de organização, né, de reuniões, de enfim, né. Isso aí. Tá. Vitória, um abraço para você. Obrigado pela presença, tá? A outra coisa que a gente tem que falar é sobre o Civil. Aí eu posso até passar a palavra para o Cássio, só adiantando que nós começamos a fazer a inscrição piloto, foi feito comigo mesmo, né? Eu sou o number one do Espírito Santo, né? E nós fizemos aqui a quatro mãos, a presença do Cássio, do Igor, da Edna, né? Fizemos já a inscrição e eu passo a palavra para o Cássio para poder falar. Depois, se a Edna quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que o Igor disse que não conseguiu entrar, mas foi exatamente isso, né, doutor? Daí nós fizemos o primeiro, é um sisteminha bem chatinho, enjoado, né? Bem vai e volta, ele não é tão amigável. Cássio, só um detalhe, eu cheguei já na secretaria, o Igor está junto aqui comigo, tá bom? Qualquer Então tá coisa, bom. ele está aqui já. Isso, aí depois qualquer coisa vocês podem complementar. Então, assim, é um sistema que ele não é muito amigável, ele é um pouco complexo de trabalhar ali, tem que ficar cadastrando áreas, né? A gente observou que para quem vende para diversos produtores, né, doutor Daí, por exemplo, o Devani, né? Inclusive estive ontem na propriedade dele para ver a questão das plantas de cobertura, a gente já conversamos com ele para a gente poder fazer, no início do ano que vem, já fazer o cadastro dele também, que talvez seja o mais complicado, porque a gente vai ter que cadastrar todos os compradores da uva e dos produtos. Então, assim, ele realmente é um sistema que tem que ter muitos dados. Então, até conversando com o Igor, nós nos comprometemos a fazer um checklist das informações básicas, né? Nós vamos criar um checklist aqui para mandar para os produtores, para eles já poderem trazer toda a documentação, porque não adianta ele vir aqui sem nenhuma documentação, porque pede informações de área, dado, coordenada, informações de inscrição estadual, cadastro. Então, nós vamos criar um checklist, e aí a gente em Capé e a secretaria, nós vamos dividir o grupo de produtores de uva para mais ou menos dividir, para poder dividir o trabalho e aí a gente poder convidar os produtores para eles poderem fazer esse trabalho. Então, vamos fazer uma divisão e aí a gente vai fazer a mobilização mesmo desses produtores para que até na data do ano que vem, se Deus quiser, todos estejam cadastrados, né? Então, assim, aqui em Santa Teresa está mais ou menos resolvido, acho que a gente já está bem em andamento. Seria importante o Marlon depois até ver, né, que a gente, eu não tive presente, mas a Maíra esteve na última reunião aqui, que aí a nível de estado, como que a gente pode fazer isso, o Incapé, através de nível estadual, para que nem todos possam ficar prejudicados, né? Marlon? Ele pode ter saído, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nessa conversa que vai ter lá com a diretoria do Encap, eu acho que esse é um tópico que teria que ser tratado também. Isso. Edna, alguma coisa a complementar? Não, doutor, daí eu acho que é isso mesmo, entendeu? Agora a gente precisa, né, fazer depois um calendário de atendimento dos nossos produtores para a gente poder ir atendendo aqui, um pouco aqui na secretaria, um pouco no Incapé, porque o nosso prazo é até julho. E assim, passa rápido, né? E não sei assim, se são todos os produtores, nós vamos ter que cadastrar pelo menos umas 30 pessoas, mais ou menos, né? Então, a gente tem que fazer esse escalonamento para a gente poder dar conta. E outra coisa também que a gente vai pedir para o produtor vir até a instituição para poder fazer em loco, né? Porque é mais prático de coisa por questão de conexão de internet ou coisa assim, né?
Isso, e aí só como sugestão, Edna, porque daqui 15 dias, meação de dezembro e janeiro, eu estou de férias, então esse período agora é um período complicado, mas a partir de janeiro, quando eu voltar, eu já me coloco à disposição já de convidar, começarmos já a fazer esse cadastramento. Então, acho que até março ali a gente consegue adiantar bastante no nosso município aqui, né? Acho que a sugestão é pegar aqueles de maior interesse, que tem maior produção, começar por eles e depois nós vamos chegar a todos os produtores, aquele que comercializa bem pouquinho, que tem uma área bem pequena, a gente consegue chegar a eles também. O Marlon falou que não está conseguindo coisa. Talvez seja problema. Do lado do microfone, Marlon, tem uma setinha para cima. Clica para ver se está escrito. Você pode botar igual ao sistema, tá? Do lado esquerdo, do lado do microfone, tem uma setinha para cima. Bota igual ao sistema. Não, não tem. Ou qualquer coisa sai e entra de novo, mano. Pode ser. Na hora de entrar novamente, ele trava. Bom, dando continuidade, nós vamos então passar para a adubação verde e ações em andamento no IFES. O Vitória já deu o encaminhamento, né? Já falou sobre todas as ações que tinham lá no IFES, né? Então, agora só a questão da adubação verde. Quem pode falar? O Cássio? Eu posso. Eu visitei na primeira, né, nós dividimos a entrega entre a gente e o colega Igor da secretaria, né, das sementes. Foram implantadas as unidades. Assim, aquele modelo que a Lara trouxe para a gente aqui, só de aplicar a semente sem um preparo mínimo do solo, ele não funciona bem, né? É uma coisa que a gente já, até na reunião nós discutimos lá atrás, né? Nós fizemos algumas unidades aqui, de fazer o semeio numa área que já tem uma população de plantas invasoras ou qualquer outro nome que se queira dar, não teve um bom sucesso, né? Depois você até pode dar o exemplo. Ontem até tive aí, doutor, daí lá no sítio, eu não consegui lá, acho que não estava em casa, mas eu visitei os outros produtores, o Sérgio Esperandil, o Heloísio, o Zosmo, o Devani ontem, e só o Moacir que não, mas eu fui na outra visita há uns 2 meses atrás, quando a Lara esteve ainda. E a gente observou que, assim, a germinação, pelo menos nessas propriedades, foi muito baixa, né? E aí tem algum problema que também eu constatei ontem, que alguns produtores que plantaram, que recebe turista, eles já roçaram, então não deu nem tempo da planta chegar ao estágio mínimo. Então, assim, é um pouco complexo trabalhar a planta de cobertura com esse pessoal, né? Então, eu tirei foto, tenho foto, posso mandar no grupo, né? Conclusão, né? É uma coisa que a gente sempre recomendou aqui, que é o que a Penha, nossa colega, sempre fala. Tem que ter um preparo mínimo do solo, inclusive com adubação, né? Tem um produtor aqui de café que eu fiz um teste com ele, que ele plantou um pouquinho a semeio, a lanço, e um pouquinho ele preparou uma área mesmo e limpa, e a germinação foi muito melhor na área que ele preparou, né? Das 4 que foram implantadas, só a gramínea, que é o capim-coracana, que não teve germinação nenhuma. Inclusive, nós vamos até contactar o representante lá das sementes por o que pode ter acontecido, né? Mas o nabo forrageiro, o trigo morisco foi muito bem. A crotalária, em algumas propriedades ela germinou e algumas não germinaram, então teve também essa característica. Então, é uma questão que a gente pode discutir, talvez de forma mais técnica para o ano que vem, talvez seja interessante a gente trabalhar, que eu prefiro muito, as de outono e inverno, que é quando a uva vai ficar lá no período de dormência, que aí não vai ter muito tráfego na uva de pessoas e máquinas, e é mais fácil desenvolver essas plantas para criar uma cobertura morta, né? Porque no caso dessas culturas aí, a gente observou que o pessoal acabou roçando muito antes até da floração, e aí acaba que não consegue nem chegar ao estágio mínimo, não consegue nem produzir semente, e algumas rebrotam e algumas não rebrotam, né? Então, a gente viu que onde roçou, alguma coisa de nabo que rebrotou, mas muito pouco. Então, se a gente fosse falar assim, a nível de eficiência, foi baixíssimo, baixíssimo, né? Até para a gente poder passar para os produtores que, para trabalhar com plano de cobertura, né, inclusive tem um produtor aqui de café que ele vai fazer 2 hectares, a gente vai fazer todo o semeio na área limpa, fazer adubação e vamos fazer a incorporação da semente no solo, porque o resultado vai ser muito mais efetivo do que apenas a gente
né, aquele modelo, né, porque a gente não tem um banco de sementes como tem lá no Rio Grande do Sul, no caso da Lara, né? Então, foi feito o semeio, fez a roçada, acabou em cima das sementes, mas assim, a gente viu que teve a competição muito alta. Por quê? Pensa, uma planta que foi roçada, que está todo o sistema radicular, a rebrota vem muito mais rápido do que uma semente que tem que germinar, criar sistema radicular e emergir no solo. Então, foi basicamente isso. Você pode até dar o exemplo, na sua, eu não tive na última, ontem eu não consegui ir lá, você pode dar o exemplo ali na sua propriedade, mas a grosso modo seria isso. Eu percebi isso aí também. Uma coisa que é diferente também, Cássio, que lá no sul, o pessoal ele faz a adubação da uva em todo o campo. Aqui nós só adubamos em torno do pé de uva, né? A gente não faz ela. Então, a terra lá está muito mais preparada do que a nossa, né? E você tem que plantar essa planta exatamente onde precisa, né? Que é justamente nos intervalos, no espaço entre a uva. E aqui a nossa terra é fraca, né? De coisa. Talvez seja isso que explique a questão da dificuldade de germinação, né? Eu tive também várias das sementes não brotaram, não germinaram. Eu tive uma que eu acho que é o nabo, que germinou com mais, deu muita florada. Eu não rocei ainda, né? A planta está no coisa. E eu plantei feijão no meio das ruas. O feijão está muito bonito, tá? É, Ainda bem que a chuva ajudou, né? Essas pancadas de chuva que nós tivemos aqui, o feijão já está em vagem agora. Mas é realmente a semente no coisa. E a parte de cima que eu plantei, a semente que vocês deram, ela brotou mais do que a parte de baixo, que eu peguei uma semente que eu tinha guardado. É uma semente que já estava mais antiga, a brotação foi muito ruim, realmente. Uhum. E nós tivemos um outro problema também, que tem alguns produtores que esperaram um pouquinho para poder plantar e praticamente só deu uma, duas chuvas quando nós entregamos a semente. Então, passamos um período de seca também. Então, teve muito isso. Então, tem o Heloísio mesmo, eu tive com ele, conversei com ele ontem, ele não conseguiu semear ainda, porque a dele chegou um pouquinho depois, a semente dele, e aí não teve chuva suficiente para poder fazer o semeio, ele não conseguiu semear ainda. Então, teve essa característica também, né? Ei, Cássio, lá no Ricardo, ele plantou, foi semente que nós disponibilizamos ou foi ele que Isso. comprou? Então, como foi recurso até daquele lá do café, Do café? Aham. eu peguei uma parte das sementes e disponibilizei para ele, né? Ele plantou na pedacinho da uva dele lá, Porque o dele cresceu bastante, né? isso, a dele nasceu bastante, mas do café onde que ele semeou foi praticamente zero, não teve efetividade nenhuma. Onde que ele semeou a mão, e no café teve o local que ele fez o suco e fez o semeio incorporando a semente, teve um pouquinho melhor, né? Então, onde que ele fez o preparo mínimo, teve uma emergência maior, mas mesmo assim ainda teve, não foi tão legal. Então, assim, eu tenho minhas recomendações que não é o período ideal, né? Seria aquilo que a gente falou, a gente começamos, né? Mas o mais ideal seria na época de outono e inverno, no caso da uva, para a gente trabalhar com as culturas específicas, porque, eu vou dar um exemplo, eu fiz com um produtor lá de uva, lá de Rio Perdido, ele fez com tremoço e aveia, só que ele fez plantando mesmo em suco. A germinação foi 100%, né? Tenho até fotos ali do tremoço, cobriu a área, a aveia tomou a área e ele fez depois o corte da aveia lá no solo, deu semente, ele deixou sementear para a próxima né, ciclo. Então, talvez essa questão de plano de cobertura, eles vão ter que trabalhar mais com os produtores, que quem quiser fazer tem que ter minimamente um trabalho mínimo para poder ter um resultado efetivo. É porque o feijão de porco lá brotou bem, o Ricardo falou, estava mais bonito que o café, ele falou comigo, então assim... Não, mas feijão de porco ele não tem, acho que é o guando anão, né, o dele. É guando? Não sei, mas acho que guando. mas é outra coisa, é outra planta, de outro ciclo, Ah, ele covou, não é? É diferente do projeto proposto pela Lara, que é fazer cobertura com um mix maior na área toda, né? aham. Que aí, assim, é básico, tem que ter um mínimo de incorporação no solo, senão com o solo, a semente solo, senão a germinação é muito baixa, e além, volto a dizer, da seca, que foi um preponderante para as áreas que não tinha, que eram molhadas, também a germinação muito baixa, né? Entendi. Então é isso. Gente, mais algum comentário de vocês para Mas e aí, nós vamos repetir? O que vocês acharam? Nós vamos comprar mais sementes? Nós não vamos mais? O que a gente vai... A gente tem que pensar também, né? Então, Vamos tentar eu acho que é novamente. imprescindível a gente continuar o projeto. Nós já tivemos
esse primeiro momento, que foi assim, uma coisa feita mais assim, de momento, vamos fazer para ver o que que dá, né? E a gente já tem algumas informações básicas, né? A primeira é que o Cássio já falou, que a semente tem que ter um trato cultural mínimo para poder... E a outra coisa é a questão do trato da terra, né? Porque você tem que começar a enxergar hoje que você não pode só adubar em torno do pé da uva. Nós temos que fazer toda a terra tem que ser adubado com adubo orgânico, né? E também com adubação química, né? De coisa para que toda a terra seja nutrida, porque a raiz da uva ela expande muito, na verdade ela cria o que tem para cima da terra de folhagem tem para baixo de raiz, né? Então, como fecha tudo em cima, fecha tudo embaixo. E nós temos que ter essa coisa. Eu queria ver se o Marlon já conseguiu ativar o microfone, Marlon. Eu acho que ainda não. Só para complementar, enquanto talvez ele não entre aí, eu acho que tem que seguir, sim, Edna, ele pode fazer um planejamento interno aqui, né, com o próximo ciclo, que seria lá para março, abril, talvez, principalmente aquelas lavouras que vão ficar em dormência até julho, agosto, é um pouco mais fácil de a gente trabalhar com outras culturas, aquela, o nabo, pode ser a ervilhar, a aveia, que é muito importante, a gente consegue trabalhar assim para poder criar uma cobertura ali mínima, e aí, enfim, a gente dá sequência, acho que a gente pode discutir depois, inclusive para o café também, a gente faz em concomitância, porque é, né, um assunto que é de importância para toda a cadeia, né, para a gente criar essas unidades para poder depois ir demonstrando para os demais produtores. Questão está mudando de mentalidade, né, Cássio? Exatamente, porque assim, o básico, tem muita gente que fala assim, não precisa adubar, mas a cobertura, a planta de cobertura, tirando o nitrogênio, ela não incorpora, ela não cria nutriente no solo, ela só tira ela de baixo e joga para cima. Então, às vezes eu preciso jogar nutriente ali para ela jogar esse fósforo lá embaixo. Então, é uma mudança que a gente precisa entender, que às vezes eu tenho que adubar, sim, para poder fazer planta de cobertura. Se o solo tiver com 2 de fósforo, eu tenho que aplicar fósforo, senão o resultado ele vai ser muito, muito baixo, né? Edna? Ok, não, legal, vamos dar continuidade. Então, a gente tem que já começar a pensar, né? Quais que depois analisar, as que foram melhores, as que são mais positivas para a próxima, para a gente já viabilizar a aquisição dessas sementes, né? Vamos sim, Ângela. Eu vou fazer só uma sugestão de caminhamento, então, na questão da questão do grupo de trabalho para montar os projetos. Nós vamos pegar, então, o representante. Eu acho que cada um tem que pegar. O Marlon saiu, mas é importante a participação dele também, o Cássio, a Andressa, que estão desde o início, a Edna vê a questão da Secretaria de Agricultura, né? As associações também participariam, né, de coisa para poder fazer isso aí e depois fazer uma agenda, até um grupo de WhatsApp, e fazer uma agenda específica desse grupo de trabalho, né? O Marlon entrou de novo agora, deixa eu ver se ele escuta. Marlon, eu estou falando aqui, Marlon, no propósito de encaminhamento, de fazer o grupo de trabalho, né, e a sua participação é importante nessa coisa para fazer o projeto, né? Então, teria a participação do INCAPé, do IFES, da Secretaria Municipal de Agricultura e das associações e do MAPA, né? A Beatriz ela poderia participar ou indicar alguém que possa participar desse grupo. É isso? Estão ouvindo assim, Fala, a tá meio gente está te quebrado. ouvindo, mas parece que o microfone seu é que deve estar com problema, porque ele está meio que tipo dando É, uma voz robótica, assim, sabe? Talvez se você tirar e colocar de novo o fone de ouvido, melhora. Ainda está, ainda. E para mim, eu não consigo entender o que ele fala. Vocês conseguem? não dá para entender, não. É. Engraçado que estava funcionando no outro, né? Bom, gente, então acho que é isso. Vamos encerrar a reunião, Mas agradecer a presença de todos vocês. Eu estou gravando aqui agora, já vou encaminhar, não sei se para a Andressa ou para a Bia, né? Para mim é para Bia. Eu já fiz um levantamento assim Eu dos vi que você fez um principais resumo aqui. tópicos, mandei Uhum. para ela, Tá. e aí ela complementa com a gravação, se ela Eu achar pego a importante. gravação e mando para ela, Isso. mas acho que a gente Uhum. conseguiu cumprir o restante da pauta, né? De coisa.
A gente só fica dependendo agora da criação desse grupo de trabalho, tá? Eu acho que depois a gente pode manifestar no grupo, de ver a indicação de quem vai poder participar. Aqui de Santa Teresa é importante a presença do Cássio e do Igor, né? Dando coisa para que estão diretamente inseridos nisso aí, né? É, É. Sim, acho que sim. E também acho que ele vai dar o feedback depois. Quem que ficou de fazer o contato lá com a diretoria? Ficou o Marlon para fazer esse contato lá para ficou tentar marcar a mal. O reunião, Marlon né? ficou incumbido de marcar reunião lá com o Isso. pessoal do É, ICAPE. O Marlon deve Ótimo. estar ouvindo, mas, tá? mas eu acho que a gente podia montar o grupo talvez antes, talvez para tentar escrever o projetinho lá do Isso. Cicobi, né? Que é essa questão da associação que Então, a eu gente vou pegar, eu conseguiu. vou pegar o edital deles lá, que eles devem lançar o edital no início do Uhum, ano agora, e aí eu já compartilho. beleza, então. O Marlon está tentando pelo celular. Vamos ver se ele consegue agora. Estão me ouvindo agora? Agora sim, Agora Marlon. sim, Marlon. Poxa, eu não entendo isso. Tem algumas reuniões que está falhando aqui. Eu estou com dois microfones aqui, não consigo falar. Mas aqui, voltando àquela questão do CIPIP, já conversei com o Agno lá, que é o gerente de ATER, tá? Os colegas do Itapé vão fazer o cadastramento dos outros Ô, municípios. Marlon, só um pouquinho. Você deixou, acho que o microfone aberto da outra, porque você agora está em duas negócios, né? Aí você fecha o outro Melhorou? Tá microfone, que aí ouvindo? estava dando negócio. Nós estamos te Melhorou, ouvindo. melhorou? Tá. Estamos te ouvindo, Então, melhorou. vamos lá, só para fechar a questão do cadastramento. Então, o INCAPER vai participar, os colegas dos escritórios locais, e qual seria a sugestão, Cássio? A gente dá um curso, fazer uma reunião online, entendeu? Para que os colegas eles possam, pelo menos, ter um mínimo de conhecimento para estar fazendo esse cadastramento. Aí eu não sei como que a gente faria isso, porque a princípio na reunião, né, senhor Daí, ficou para poder fazer as perguntas, se tiver dificuldade, no sistema da Embrapa, aquele grupo que foi criado. Mas eu acredito que você, Cássio, como já Ô, participou do primeiro aí, você poderia dar um curso para os outros colegas, entendeu? Marlon, Facilitaria. Isso, assim, na verdade, ele só é um sistema não muito amigável, mas ele é, assim, em questão de informações, é coisa muito simples. Qualquer técnico ele tem condições simples de poder fazer. Eu me disponho, se não for através de curso ou não, por exemplo, sei lá, o cara lá de Alfredo Chaves Auxílio vai fazer o lançamento, tá com dúvida, a gente pode fazer junto aqui, de forma online, não tem nenhum problema. E tem a colega que acho que é Sônia, o Igor, não sei se lembra Sônia, o nome. Então, Sônia. ela tem casos bem pontuais mesmo, ela vai fazendo o acompanhamento lá. Acho que dá para a gente resolver isso de forma bem simples, sim. Coloca à disposição. É porque naquela reunião que teve aí em Santa Teresa, o colega da Embrapa ele falou, deu aquela primeira introdução, entendeu? Uhum, Seria basicamente isso, para a pessoa não chegar cru, né? uhum, E até mesmo para poder agregar esses colegas do Incapé no sentido deles estarem participativos, entendeu? Você falar assim, uhum. aqui, você vai ter que fazer um cadastramento, né? Então, assim, o Agno, a ideia do Agno seria essa daí. Nós chegamos no consenso que seria legal a gente pegar, por exemplo, ou você ou outro que já fez do primeiro cadastramento para dar uma pincelada inicial como o colega da Embrapa fez. Tá certo? Aí Interessante, depois a gente pode... interessante, o Cássio, é isso que ele falou, ele explicar para os produtores que vão fazer o porquê desse Uhum, cadastramento, né? E uhum. dizer que ele é obrigatório, né? Quem não se matricular vai ter sanções, né? Depois Isso. de julho. Aí, Marlon, assim, uma coisa que a gente precisaria até de tentar ver é que tentar chegar a todos os municípios, porque assim, a gente não tem muitas informações, e como tinha quando tinha coordenação de fruticultura, dos municípios com área certinha. Tem muitos municípios que criaram áreas novas que a gente. Eu estou aqui em Santa Teresa, basicamente é no meu município. Então, Não, isso daí... isso, só para tentar chegar aos colegas para não ficar ninguém de fora, né, do Não, levantamento. tranquilo. Isso daí a gente vai mandar os e-mails, entendeu? Ou eu vou mandar, ou o próprio Agno vai mandar isso daí para poder fazer esse primeiro levantamento. Ok. Feito isso daí, a gente vai ter os colegas dos escritórios, aí a proposta seria essa, né? Alguém ou você, né, fazer essa primeira apresentação, já que você já está fazendo até o próprio cadastramento, você já Uhum. sabe aí
né? Igual você falou, o programa ele não é muito amigável, não, entendeu? Isso, Mas passar isso aí a princípio para os colegas para poder unir a equipe, entendeu? isso. Porque, Aí se não me engano, é 10 de junho é o último dia, não é isso? isso, Seu Daí? E Isso, mais um mês de tolerância, que seria 10 de julho. isso. Então, voltando de férias, né, a gente já poderia começar a articular isso daí. Fevereiro, a gente já tentar, né, promover essa. Pode ser pela internet mesmo, né? É pela internet, coloca o sistemazinho, vai explicando, né, os colegas vão vendo, faz uma isso. primeira fala aí da importância de estar fazendo esse cadastramento, né? Que é Ó, um atendimento à legislação, né? isso. E é importante, Amado, que a gente já pode, para esse evento que tiver, esse curso, já pegar o dado de um produtor com todas as informações, para a gente já fazer na hora o lançamento Isso. lá, que aí Eu acho ia que fica mais sugerir isso aí. didático, né? Compartilhar a Isso. tela e fazer já a coisa de um produtor. Já E aí, começa a fazer. Ótimo. Ótimo. Combinado. Estou à disposição. Beleza. Então. Acho que Seria podia basicamente. pensar em abrir até para as prefeituras também, Pode sim. ser, para os pode ser, técnicos de prefeitura, né, que tiverem interesse, aí faz tudo de uma vez. pode ser também. É assim, o Incapé, assim, o Agno, ele colocou à disposição os funcionários do Incapé, né, os colegas dos escritórios para poder estar fazendo isso. Mas a sua proposta, André, é interessante. Marlon, você fica incumbido de agendar essa reunião com o pessoal do ICAPE, presencial, né, para a gente já poder sensibilizá-los também sobre o projeto aqui. A discussão do projeto. Não, isso eu já agendei aqui. Então, E a gente já aproveita para fevereiro, até mesmo nessa reunião que a gente agendar no final de janeiro, início de fevereiro, a gente conversa também a questão do curso. Mas isso aí já está certo. Né? Esse treinamentozinho, isso aí já está certo. O Agno, o mais importante é isso. O Incapé se colocou à disposição para poder estar fazendo esse cadastramento. tranquilo, então, gente. Bom, sendo assim, eu acho que nós podemos encerrar nossa reunião, agradecer a presença de todos vocês e a gente vai conversando pelo grupo do WhatsApp, tá? Uma boa semana para cada um de vocês. Igualmente. Um abraço. Abraço.